Oi, como é que você tá? Me chamo Jussara, sou psicóloga clínica, e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu tinha prometido há um tempo atrás trazer aqui meus comentários sobre o filme do Gato de Botas 2, e eu queria gravar ele de um jeito que a edição me permitisse mostrar algumas cenas, mesmo correndo risco, às vezes de, sei lá, né, o vídeo ser banido e tal. Eu queria fazer de um jeito que desse para comentar em relação às coisas que eu vi no filme, que se relacionam à saúde mental e ansiedade. Já adianto que pode ter spoilers, então se você não gosta de spoilers, eu recomendo não assistir o vídeo, porque ele todo vai ter spoiler. Se você já assistiu, não se importa, fique à vontade para me acompanhar aqui nos comentários, tá? O vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas vai valer a pena, prometo, tá bom? Então vamos lá. Então, para quem já assistiu o filme do Shrek ou o Gato de Botas 1, já sabe como é que é o perfil do Gato de Botas. Ele é um aventureiro, ele é um herói, ele gosta de estar no meio das reviravoltas, né, de fazer várias coisas. E no começo do filme, né, no Gato de Botas 2, não é diferente, porque ele aparece cantando, dançando, inclusive a música que ele aparece cantando no começo do filme diz mais ou menos assim, ai, quem é o herói mais destemido, né? Eu vou até passar aqui sem áudio para ver se não dá bloco. Então ele tá cantando pro pessoal, estão fazendo uma festa e ele tá lá, quem é o herói mais destemido, que não tem medo da morte, nem nada, né? Aí tem os acontecimentos do filme, né? Que eu não vou falar o que que é, que ele acaba parando no hospital, né? Eu acho que um hospital, tipo um médico veterinário, né? E nessa conversa com o médico chama a atenção dele, do tipo, olha, você é um gato, o gato tem nove vidas, mas quantas vidas você ainda tem? E aí, tipo, conversando com o médico né, percebendo, eles começam a contar e ele percebe que ele tá na última vida, que não tem mais nove vidas. O médico acaba orientando o gato de botas a se aposentar, só que ele não faz, né? Então ele vai para um bar beber leite, um copo de leite, e ele acaba encontrando um caçador de recompensas. E esse caçador de recompensas diz, né? Eu sigo você há muito tempo. Eles acabam iniciando um duelo ali, porque o caçador de recompensas quer matar o gato. Durante esse duelo, esse lobo, né, caçador de recompensas, ele acaba ferindo o gato e onde ele se vê, eu acho que pela primeira vez, sangrando, né? Não tem relato de que ele já tinha visto isso acontecer com ele. E aí, se a gente for perceber, ele começa a se arrepiar todo, o coração começa a ficar acelerado, e a gente percebe, até pelo comentário, né, do lobo, eu não vou dar spoiler qual é o comentário, que o gato tá com medo. Então, assim, eu sou psicóloga clínica que trabalho com muitas pessoas que acabam vivenciando ansiedade, a gente pode deixar bem claro que foi uma situação ali de uma, não sei se pode configurar uma crise de ansiedade, né, porque depende, tem características específicas, né, para crise e tudo mais para cada pessoa, mas que ele está no momento de sentir muito medo. E a ansiedade, ela se relaciona muito com o medo. Quando a gente tem medo de alguma coisa, a ansiedade, ela pode ser ativada. Naturalmente, ela é uma emoção que nos ajuda na sobrevivência. É igual tristeza, raiva, alegria, amor, empatia. É um sentimento muito importante, né? Então, não tem como a gente viver sem ansiedade. E aí, nesse medo de morrer, medo da morte, que inclusive bem comum em transtornos de ansiedade, ele corre e foge, né? Tenta se livrar ali da situação. Tanto que ali a vida dele começa a passar diante dos olhos dele, de tanto medo que ele sente, né? O medo de morrer. Lembrando que ele tinha acabado de perceber que ele estava na última vida dele, né? Então, tipo, nossa, se eu lutar com ele aqui agora, eu vou morrer. E acabou. Acabou-se o que era doce, né? Então, no desenrolar do filme, o gato então decide, não, vou me aposentar, é melhor, porque eu só tenho uma vida, esse é o destino, que infelicidade. Rola até uma cena de luto dele, né, por quem ele realmente era, né, por quem ele sabia quem ele era durante a vida toda. Então, ele acaba até enterrando a roupinha dele, o chapeuzinho, a capa e as botas, né, e vive esse período de luto ali. E ele sai e vai para casa de uma senhora que cuida de gatos, que acolhe gatinhos, né? Da senhora, é, ela dá outro nome para ele, dá banho nele, ele tem que comer
tipo um coxo, né, com todos os outros gatos, ele tem que usar a caixa de areia, coisas que o gato de botas herói destemido nunca precisou fazer. Então, ele acaba se deparando com uma situação que não condiz com quem ele entende por ser a sua essência verdadeira, né? Essa senhorinha, ele conhece o Perito, que é um cachorrinho que diz que está treinando para ser um cão terapeuta, né? E eu já vou falar mais disso. E ele insiste, né? Ah, você não quer fazer carinho na minha barriga? Tô treinando para ser um cão terapeuta. Mesmo precisando de terapia, o gato ele insiste que ele precisa ficar sozinho, que ele quer ficar sozinho e não quer ajuda de ninguém. Não desenrola um filme, tô tentando dar menos spoiler possível, tá? Eles se deparam com um campo de flores gigantes, e aí o gato ali, o gato de botas e a Kitty Patamansa estão tentando matar as flores. Só que cada flor que eles cortavam, nasciam duas flores, então meio que não ia ter fim. Aí o perito cheira uma flor, e ela permite ele passar, né, pelo, sei lá, pela barreira de flores que tem ali, né? Então eles começam a cheirar também para poder se verem livres da situação. E por que que eu peguei esse trecho, né? Porque me lembra muito aquela situação assim, que a gente trabalha muito na clínica com quem tem ansiedade. Porque essa ansiedade, ela acaba levando a pessoa a ter um pensamento muito no futuro, muito no e se, muito no, tipo, eu preciso me preparar para qualquer situação que nem sabe se vai acontecer, né? E esse momento de cheirar a flor meu, sem pressa, cheira a flor, aproveita o momento, respira fundo, curta o aqui e agora e segue seu caminho. Inclusive, é bem atrelado a técnicas de respiração, relaxamento e mindfulness que a gente usa na clínica, principalmente com quem tem transtorno de ansiedade, com quem vive situações de crise, de ansiedade, de pânico, né? De nervoso, assim. Essas técnicas, elas são muito ricas, muito recomendadas, a gente tem muita literatura científica para comprovar, né, a evidência delas. Elas ajudam a reduzir o batimento cardíaco, a regular a respiração e a reduzir como a gente sente os sintomas no momento, até podendo parar até uma crise, né, que vocês vão ver mais para frente. Aí, acontece outra situação do gato se deparar com medo, ele acaba escutando o assovio do caçador de recompensas, e isso deixa ele todo eriçado, arrepia todos os pelos, ele fica com o coração super acelerado, e ele meio que corre, né? Ele meio que foge de medo, ele tá com medo, ele foge, né, do caçador de recompensas. E aí ele acaba tendo uma crise de ansiedade, pânico, né? Enfim, vai dependendo do nome, dependendo do contexto, do quadro, do diagnóstico da pessoa. Mas o perito encontra o gato e ajuda ele a lidar com essa crise. Então, ele bota a cabecinha na barriga do gato, ele ajuda. E aí, com a respiração do perito, o gato vai sincronizando a respiração dele com a do cachorrinho. Então, ele vai respirando mais profundamente, mais lentamente, o que ajuda a evitar essa sensação de falta de ar, o que ajuda a reduzir o batimento cardíaco também, porque está tudo ligado ao nosso sistema nervoso central. Então, se a gente começa a respirar curto e ofegante, é automático do nosso corpo. O nosso coração vai acelerar, porque ele acha que é necessário. E aí vem muita sensação, meu Deus, eu vou morrer, eu tô tendo um troço, eu tô passando mal, eu preciso ir pro hospital. E às vezes, tipo, vamos respirar fundo, vamos, no caso do perito, né, pegou o cão terapeuta ali, vamos abraçar o cão terapeuta e vamos tentar regular essa respiração. E eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, existem muitos estudos que comprovam essa eficácia terapeuta dos animais. Então, ter um pet em casa, um gato, um cachorro, ou outro pet que você tenha preferência, e ter esse convívio com o pet, ajuda muito para quem tem algum quadro de saúde mental, né? Seja na depressão, porque a pessoa tem uma responsabilidade além de si para levantar e dar água e ração para o pet, isso faz ela levantar e às vezes comer, às vezes tomar banho, coisa que ela precisa também no processo da depressão dela, né, de tratamento, quanto de ansiedade, da pessoa estar mal e pegar o pet e abraçar e fazer como o perito fez com o gato de botas, né? E aqui eles acabam tendo um diálogo mais ou menos assim. O gato comenta que ele está com muito medo de morrer por ter chego na sua última vida. E aí o perito fala, é normal ter medo. Ele fala, não para o gato de botas.
Era para eu ser um herói, destemido, uma lenda, mas sem vidas extras, eu não sou nada. Eu não sei se você tá sabendo, meu anjo, a gente só tem uma vida, né? E aí, como é que a gente lida com o nosso medo? A gente não tem vidas extras para aproveitar. E realmente, é normal ter medo. É um sentimento natural, é um sentimento primário, nos ajudou a sobreviver e a perpetuar a espécie até hoje, né? Que a gente está por aí. Então, eles conversam assim, do tipo, olha, você precisa contar para Kitty, mas o gato não quer. Ele sente que ela não pode saber disso, que ele está sentindo, que ela nunca vai confiar no gato, porque eles já têm um histórico. Aí eu não posso dar spoiler, né? Mas eles têm todo um histórico entre os dois, que faz a Kitty não confiar no gato de botas, e justamente por essa situação pontual do histórico deles, né, da vida deles, aqui, a gente vê vários trechos durante o filme que a Kitty, ela tem muita dificuldade de confiar nas pessoas, porque quando ela confiou, ela foi traída de alguma forma. Então, isso também é outra questão que a gente lida muito na clínica, né? Muitos pacientes que eu atendo têm muita dificuldade de confiar, porque o que a gente precisa para construir uma relação sincera, que a gente confie? A gente precisa de intimidade. E como que a gente chega numa intimidade a ponto de confiar no outro? Compartilhando de vulnerabilidades. Então, como que eu vou compartilhar uma vulnerabilidade se essa pessoa pode me machucar? Então, acaba sendo meio que um conflito ali, né? Eu preciso de alguém para confiar, para me sentir mais seguro, mas para eu confiar nessa pessoa e ela confiar em mim, eu preciso abrir algo que eu tenho medo de abrir, porque eu não confio. Então, acaba sendo um conflito muito grande que muitas pessoas com ansiedade vivenciam, muitas pessoas com baixa autoestima também vivenciam. Isso não é exclusivo da ansiedade, tá? Então, eles têm esse diálogo, tipo, você precisa contar para ela, ter essa rede de apoio, porque ele já tem o perito ali, que já descobriu, já ajudou ele. Ter uma rede de apoio, quando a gente está falando de saúde mental, é extremamente importante. Não importa quem, onde, como, a gente precisa ter uma rede. E por que uma rede? Porque não é só uma pessoa para nos ajudar, a gente precisa ter uma rede, porque um amigo vai ser bom para a gente conversar sobre X, uma amiga vai ser bom porque a gente vai poder conversar sobre Y. A gente não vai conseguir apoio de todas as formas numa pessoa só. Isso é muito difícil. Por isso que a gente tem que construir a nossa rede de apoio. Não necessariamente precisa ser família, tá? Mas é importante a gente construir a nossa rede. Pegando mais para o fim do filme, ele se depara numa situação onde ele encontra as 8 vidas anteriores dele e eles começam a tirar sarro do gato de botas. Falam que ele era uma lenda, ele era grandioso, que ele sempre foi de andar sozinho, como assim agora ele está com amigos? Tanto que ele solta uma frase assim: o gato de botas anda sozinho. A lenda era tão grande que não havia espaço para mais ninguém. Não tem como a gente viver sozinho, gente. A gente precisa ter relações. Ah, mas o ser humano é isso. Ah, mas as pessoas nos machucam. Sim, tudo na vida pode nos machucar, desde um espinho numa rosa até uma relação muito significativa. Mas a gente precisa criar recursos, construir recursos e ressignificar os nossos conteúdos, né, os nossos recursos internos e externos, para a gente lidar com essas situações e passar por isso de uma forma mais tranquila, mais leve. Então, não tem como a gente evitar uma vida, evitar as dores da vida, evitar as frustrações da vida. É impossível. A gente vai ter, a vida tem isso. Mas também não é só aceitar e se deixar levar como vela ao vento. A gente precisa manejar essas situações. A gente precisa aprender a se conhecer, a se cuidar, construir relações saudáveis para manejar tudo isso. Aí aqui nessa cena, né, que estava passando, o lobo, na verdade, não é um caçador de recompensa, na verdade é a morte, que testemunhou as 8 mortes anteriores do gato de botas. Comenta que ele não valorizou a vida dele, né? Então, eu estive presente, testemunhei todas elas, né? Todas as suas mortes. Mas você nunca me notou, porque o gato de botas ri da cara da morte. Mas quem que tá rindo agora, né? E aí ele comenta: eu sou a morte nua e crua e eu vim te buscar. Aí o gato: mas eu ainda tô vivo? Mas né, você não deu valor a nenhuma das suas vidas. E aí a gente vê o gato de botas se eriçando de novo, no sintoma físico do medo. Com medo, o gato de botas corre, ele acaba se separando dos amigos, né? Eu não sei se ele não viu ou viu, passou, né? Agora eu não vou lembrar. Mas
Na verdade, ele não estava correndo só para fugir dos amigos, né? Ah, que ele viu. Ele viu os amigos sair correndo. Ele não foge só para se separar dos amigos. Ele corre em direção ao lugar do filme lá, que eu não vou falar, né? Para realizar o desejo dele de ter as 9 vidas de volta. Ele tem o desejo de ser quem ele sempre foi, quem ele lembra quem ele era, né? Porque o Gato de Botas que ele conhece era esse herói destemido, que fazia as coisas sem medo, que tinha 9 vidas, que não tinha problema morrer, que tinha mais uma vida extra. A atitude do gato reforça ainda mais a desconfiança da Kitty com ele, né? Porque durante toda essa trajetória até chegarem ali, ela fala, tipo, eu achei que eu tinha encontrado alguém para confiar, mas na verdade eu me enganei, né? Diante dessa atitude que eles consideram egoísta, né, da parte do gato correr e realizar o desejo dele de ter vidas extras, e ela fala, eu não posso, eu acho muito bonita essa fala dela, eu não posso competir com o seu único e verdadeiro amor, que é ele mesmo, né? Então, vá em frente, recupere as suas vidas, mas mantenha elas longe de mim. Aí chega no trecho do filme muito lindo, que o perito, ele fala, eu sempre tive uma vida só, mas dividi-la com você e com a Kitty tornou ela muito mais especial. Vai ver, uma vida só é suficiente. Ai, olha, até me emociono, me arrepio toda quando eu lembro dessa fala dele. Nesse momento, a morte acaba aparecendo de novo para buscar o gato, e fala: você vai escolher o caminho dos covardes, você vai fugir para ter mais vidas, ou você vai lutar? E aí ele sente de novo os sintomas físicos, né, do medo, mas a vida dele atual passa diante dos olhos, mas agora com as memórias que ele teve durante toda essa trajetória com a Kitty, com o perito. Então ele acaba decidindo lutar, né? Então a morte fala: suas vidas estão passando diante dos seus olhos? Aí ele fala que não, né? Que ele estava cansado de fugir e decide enfrentar o lobo, que é a morte. Só que aí, desenrolando o combate deles, eu quero trazer o trecho final aqui da luta, né? Então, ali no final, quando o gato, ele, mesmo na última vida dele, correndo o risco de morrer e acabar, já era, acabou-se, o lobo, uma hora, ele hesita e fala, né, que, na verdade, ele tinha ido atrás do gato porque ele queria pegar uma lenda arrogante que se achava imortal, mas que agora ele não era mais assim. E pelo gato ter feito esse movimento de valorizar a sua última vida, sem medo de vivê-la de verdade, ela decide deixar ele em paz e fala: viva a sua vida, faça valer a pena. E por que que eu quis trazer todos esses comentários em relação ao filme do Gato de Botas? Você que está passando alguma situação de dificuldade na vida em relação à saúde mental, ou mais relacionada à baixa autoestima ou ansiedade, né, como eu comentei no decorrer dos vídeos, tem uma forma de trabalhar, tem uma forma de tratar. A gente não pode alegar que tem cura, né? Eu, enquanto psicóloga clínica, não só pela moral, pela minha moral e os meus valores, mas pela ética da profissão, eu não posso te prometer uma cura, um resultado. A gente não sabe, a gente não tem controle das coisas, né? Inclusive, o desejo de ter controle de tudo pode gerar até ansiedade, né? Desenvolver um transtorno de ansiedade. Mas a gente tem formas de manejar. E se a gente tem formas de manejar a ansiedade para deixar a vida um pouco mais leve, por que não utilizá-las? Né? Então, se você está sofrendo com ansiedade, se você está com uma baixa autoestima, se você não tá legal e tipo, caramba, a vida é isso? Não, a vida não é só isso. A vida pode ter mais qualidade, a vida pode ter mais saúde, a sua vida pode ter mais alegrias, mas para isso você precisa fazer um movimento em direção à vida, seja por conta própria, seja solicitando ajuda profissional, seja de um psiquiatra, de uma psicóloga, dos dois, seja de um neuro, qual profissional você necessitar na tua jornada, mas a vida ela pode ser mais leve, porque veja, olha quantas belezas a gente tem no mundo, né, no nosso planeta, quantas experiências a gente não viveu ou gostaria de viver. Por que que a gente vai permitir que a vida seja só ansiedade, só crise de ansiedade, só baixa autoestima, autodepreciação? Tipo, isso pode até ser comum de muitas pessoas vivenciarem, mas a gente não pode achar que isso é normal, que a vida é só isso. Então, eu gostaria de fazer um convite para você. A partir do dia 10, eu vou estar iniciando um grupo de psicodesafio e a gente vai trabalhar
a ansiedade. Então, se você tem ansiedade, se você sofre com ansiedade e sente que precisa fazer algum movimento para trazer um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais de saúde, um pouquinho mais de qualidade na sua vida, se inscreva nesse psicodesafio e vem comigo para a gente tentar construir ferramentas e recursos para você manejar as situações da vida e ter um pouquinho mais de leveza, de mais saúde, mais qualidade na sua vida. Porque sim, você merece isso.